Olá, pessoal. Meu nome é Lívia, faço parte da comissão que está cuidando do projeto do lixo. Eu sou moradora do condomínio há 7 anos e meio, já frequento o condomínio há 18 anos, a minha sogra morava aqui. E hoje eu vou trazer para vocês um resumo do que foi mostrado na nossa reunião informal que aconteceu no dia 4 de junho. Essa etapa do projeto que é muito importante, que todos tenham acesso, é onde a gente vai mostrar tudo que a gente conseguiu até agora, tanto em questão de estudos, de levantamento, de conversas e de possíveis resolução, né, para a questão do lixo no nosso condomínio, e também é uma etapa muito importante, onde a gente espera que a gente tenha a colaboração e a participação do maior número de condôminos possível para ajudar a gente na resolução definitiva desse problema. Então, já tem um resumo, né, em texto contando as etapas do nosso projeto e eu já vou partir então para as imagens, apresentando para vocês, para quem ainda não viu, o problema, né? Até porque muitas pessoas não moram no condomínio e pode ser que não tenham ideia do que acontece com o nosso lixo quando descartado nos dias inadequados, né, os dias que não existe a coleta. Mas não só por ser os dias que não são os ideais, mas também pela maneira como nós descartamos, pelo tipo de lixeira que nós temos, tá? Então essas aqui são fotos de lixo que ficam espalhados pelo nosso condomínio. Essa foto aqui que eu estou mostrando, por exemplo, o lixo, ele ficava em toda a frente da casa, na valeta, né? O vento leva também, esse lixo vai sendo cada vez mais espalhado. Quero deixar claro que a gente está tomando um cuidado para não expor as unidades, a gente só quer mesmo mostrar para que as pessoas tenham ideia, né, de como fica o nosso condomínio durante a semana. Ah, então, aqui são algumas fotos de lixeiras abertas, mas também lixeira com tampa, né? Mas não é o tipo de lixeira adequado para um condomínio em área verde, né? A gente consegue perceber também que boa parte dessas fotos, o lixo também não está separado, né? Em orgânico e reciclável. Mas isso já é um outro ponto. Esse aqui, o primeiro animalzinho, um dos primeiros animaizinhos mortos que a gente já encontrou aqui. Esse animalzinho estava na minha rua, na casa da frente. A gente não sabe do que ele morreu, é um guaxinim adulto, mas ele não tinha nenhuma marca externa, nenhum ferimento, então pode ser que seja lixo, né? Mas a gente não tem certeza. E esse aqui é um gambazinho morto. Esse gambá foi o gatilho, né, para a gente iniciar esse projeto. Esse gambá morreu com a carinha dentro de um copo. A gente não sabe se foi porque ingeriu alguma coisa ou se morreu asfixiado. Me parece que asfixiado. E encontrar esse gambá morto fez com que a gente tomasse a decisão de não fechar os olhos para esse problema, não mais, né? Já é um problema muito antigo no nosso condomínio. Como eu disse, eu frequento há 18 anos aqui e esse problema sempre existiu. Então, a partir daí, a gente se reúne, né, um grupo, uma comissão, para começar a fazer esse levantamento, tentar ajudar a Kátia a pensar numa alternativa para a gente resolver esse problema de maneira definitiva, né? Então, só para vocês terem uma ideia da importância do gambá, inclusive foi até uma das perguntas do questionário, né? O gambá ele é muito importante para o equilíbrio, né? Como está dizendo aqui no cabeçalho do texto, né? Os gambás salvam a vida de uma família todos os dias, né? Eles são um dos maiores predadores de escorpiões, né? Escorpiões já. Algumas casas já têm relatos que encontram escorpiões aqui, até muito mais do que as galinhas, né? Isso eu nem sabia, aprendi recentemente. O gambá consegue suportar várias picadas de escorpião sem que ele
sofra maiores problemas, sem que ele morra, né? Então é um dos maiores predadores, talvez seja ele o responsável por a gente não ter um descontrole aqui de população de escorpiões, mas ele também tem algo que interessa muito a gente, que ele é capaz de comer 4.000 carrapatos por dia, né? Então, não sei se vocês já tiveram problemas com carrapato, mas eu já tive várias vezes, levei picada de carrapato na rua mesmo, por causa das capivaras, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o gambá, ele é muito importante, não só o gambá, mas toda a espécie, toda a fauna que existe aqui no nosso condomínio, né? Então, aqui também um resumo, né, do que o lixo espalhado pode trazer como consequência negativa para a gente, né? As pragas urbanas, né, baratas, moscas, pernilongos, formigas, escorpiões, morcegos, perigo para os funcionários, né? O impacto visual negativo, né? E aí tem aqui saúde mental, né? Realmente bem desanimador a gente vê o nosso condomínio eh, com esse aspecto, né, do lixo, não só o lixo rasgado, mas o lixo fechado também colocado para fora de casa tem um aspecto bem negativo, de falta de cuidado, a falta de civilidade, né, as nossas ações impactam o bem-estar dos demais, o desrespeito às nossas regras de boa convivência, que é a nossa convenção, né, que já tem lá determinado que a gente não deveria colocar o lixo em horários e dias não permitidos, e o impacto negativo na fauna, e aí a gente já começa a ver, né, o que acontece, já encontrando animais mortos pelo condomínio. Isso aqui, pessoal, é o resultado da entrega do questionário no dia 4 de junho, que foi quando a gente teve a reunião informal. Nessa ocasião, nós só tínhamos recebido 108 respostas, que foram os condôminos que responderam por e-mail. Ainda não tinha dado tempo das pessoas que receberam pela caixinha do correio, né, o questionário físico, ainda não tinha dado tempo delas devolverem. Mas só para vocês terem uma ideia do pouco que tinha sido respondido até então, aqui a questão 1, né, 52 eram moradores, né, então a maioria das pessoas que responderam o questionário foram os moradores. A questão 2 é quem descarta o seu lixo, então a grande maioria é o morador que descarta o seu próprio lixo. A questão 3 é se tem acesso ao conhecimento sobre o dia e horário correto, então 96% diz que sabe qual é o dia certo de colocar o lixo para fora. A questão 4, se tem conhecimento sobre o descarte de ciscos, a maioria sim também. A questão 5 é se conhece que temos animais silvestres circulando no condomínio, principalmente à noite, né? Todo mundo praticamente sabe que tem animais silvestres. A questão 6 é se tem dificuldade para descartar o lixo no dia e horário correto. Então, a questão 6 ela é muito importante para a gente, porque mostra que a maioria tem alguma dificuldade, provavelmente porque não mora no condomínio, vai embora aos domingos, né? E domingo a gente não tem a coleta de lixo. A questão 7 é se conhece as regras de separação do lixo reciclável e orgânico, 85 pessoas, a grande maioria sim conhece. E a questão 8 é se sabe a importância dos animais silvestres para o equilíbrio da nossa, pro nosso equilíbrio, né, do condomínio, da fauna, da natureza. Também a grande maioria diz que conhece, que sabe a importância. Esse aqui é um gráfico que o condomínio elaborou para a gente, para a gente ter uma ideia, né? Esse primeiro gráfico aqui é quantas pessoas tinham respondido o nosso questionário até então, né? A gente tinha conseguido 28% de respostas, né? 72% de pessoas que ainda não tinham respondido para nós o questionário. Esse outro gráfico esse é um gráfico muito importante, que diz que 65% dos condôminos nos últimos meses descartaram o lixo fora do horário. E esse outro gráfico aqui, dessas pessoas que descartaram o lixo fora do horário, 21% tinham respondido ao questionário. Esse levantamento está sendo feito pelo condomínio há mais ou menos 2 meses e meio, né? Desde que aconteceu essa história do gambá, a Ronda Noturna começou então a fazer um levantamento de todas as unidades que estão descartando lixo
nos dias incorretos. Então, tem uma listagem que é feita no domingo, uma listagem na terça-feira e uma listagem na quinta-feira. Esses são os dias que a gente não poderia colocar o lixo para fora, né? Além de sábado também, né? Mas a anotação está sendo feita no domingo. Então, o condomínio está fazendo essa listagem, anotando todas as unidades que estão descartando lixo para a gente conhecer o problema, ter uma ideia do problema e também para poder fazer uma comparação com as respostas que nós recebemos no questionário. Isso aqui é muito importante para a gente. Isso aqui é um cruzamento que nós fizemos das respostas obtidas nos questionários até então, é, com a última semana antes da nossa reunião informal, né? Então, aqui a gente já tinha muitas pessoas que tinham respondido o questionário, e a gente pegou essa última semana para cruzar, né, o que está acontecendo com as respostas que nós obtivemos, né? E aí, nessa semana anterior à reunião informal, né, que foi no último domingo, no dia 29/5, nesse domingo, 44 unidades colocaram o lixo para fora no dia irregular, no domingo, né? Dessas 44, 10 responderam o questionário. Dessas 10, 9 conhecem as regras e 2 delas não tinham dificuldade de colocar o lixo no dia correto. Na terça-feira, 31 unidades colocaram o lixo para fora de maneira irregular. Dessas 35, 10 responderam ao questionário. Dessas 10, 9 conhecem as regras e 4 não têm dificuldades e são moradores. E na quinta, 51 descartes irregulares, 9 responderam ao questionário, 7 conhecem as regras e 2 não encontram dificuldade. Então, o que esse questionário mostra para a gente? Uma coisa muito importante. Apesar da gente ter as regras, as pessoas conhecerem as regras, elas estarem aqui no condomínio, elas não fazem o sacrifício, não fazem o esforço de segurar o lixo até o dia correto de colocar para fora. Isso aqui é importante, pessoal, e isso aqui é de uma semana apenas, né? Isso aqui é muito importante porque existem alguns grupos de WhatsApp, a gente tem trazido essa conversa, tem conversado, né, já com algumas pessoas que estão dando já as suas opiniões, tentando ajudar com a resolução do problema. E uma das coisas que se diz muito é que nós deveríamos aumentar a coleta de lixo, que o caminhão deveria passar também aos domingos, né? Que não é justo que só os moradores tenham possam colocar o seu lixo no dia certo, porque é fácil colocar o lixo para fora no dia certo, mas quem não mora tem essa dificuldade. Esse questionário, pessoal, mostra para a gente que o nosso problema não é esse. Não é porque as pessoas não estão aqui no dia de jogar o lixo fora. Isso acontece porque algumas pessoas realmente não têm cuidado, veem outras pessoas colocando lixo e se aproveitam e colocam o lixo também no dia errado, né? E nesse tempo todo que eu moro aqui, antes desse projeto, eu sempre tentei conversar com as pessoas ao meu redor e eu ouço algumas coisas assim que são muito comuns, né? Como desculpa para colocarem o lixo para fora. Uma delas é essa que eu acabei de dizer, as pessoas dizem, outras pessoas também colocam, então o que é um lixo a mais, um lixo a menos? E a resposta mais comum é que as pessoas dizem, olha, o meu lixo, ele é um lixo seco, ele é limpinho, não tem problema nenhum, não tem cheiro de nada, nenhum bichinho vai rasgar o saco. Só que essas pessoas se esquecem que ela sabe que o lixo dela é seco, mas quem vê não sabe. Então, isso serve de gatilho para que outras pessoas também não se sintam encorajadas a tomarem conta do seu lixo e colocar no dia certo, né? Como vocês conseguem perceber aqui, nós temos um descarte no domingo, mas o de quinta-feira foi muito pior. Essas pessoas estavam aqui. Aliás, isso aqui foi uma coisa interessante também essa semana, que as unidades que colocaram o lixo para fora durante a semana, grande parte delas colocou o lixo errado no domingo, na terça e na quinta. As pessoas estavam aqui durante a semana inteira, né? Essas pessoas não foram embora nesses dias, porque essa marcação, a ronda que faz a anotação das unidades é uma ronda noturna.
Então as pessoas dormiram aqui, elas poderiam, né, mesmo não sendo moradores e de vez em quando não tendo condições, porque tem dificuldade quando moram aqui, essa semana elas estiveram aqui. Então vejam, né, são várias pessoas que pelo fato de terem respondido o questionário já sabiam, pelo menos teriam que ter curiosidade de conhecer as regras, se não conheciam, né, poderiam ter feito corretamente. Bom, aqui, pessoal, é onde o problema acontece? Nas unidades. E por que que é importante eu destacar isso? Porque ao longo da discussão com alguns moradores, várias coisas são levantadas. Ah, a gente precisa melhorar a coleta, o caminhão precisa passar mais vezes, a portaria precisa melhorar, o local que recebe o lixo. Na verdade, o que é identificado? Que nós não temos nenhum problema em todas nas demais etapas de coleta do lixo. Tudo está acontecendo super bem. Os dias de coleta, o horário da coleta, como está acontecendo a coleta, a separação, lá embaixo também, onde é armazenado para a prefeitura retirar. O único problema que nós temos hoje é na porta das casas, é o lixo que fica condicionado na porta das casas, e é nesse ponto que a gente deve concentrar a nossa discussão. E aí nós vamos para como resolver o problema, né? E eu acabei colocando um X aqui em cima desse plano A, porque o plano A a gente já tem, a gente vê que ele não tem resolvido, é a nossa convenção, né? Que nós já poderíamos ser multados, né? Colocando o nosso lixo para fora, mas nós achamos melhor fazer um trabalho de informação antes de aplicar a multa. A multa vai acontecer, né, a partir da assembleia, ela já tem data para começar, né? Então, todo o lixo que for descartado a partir da assembleia, eu ainda não sei a data que a Kátia vai determinar para começar a aplicação dessa multa. Provavelmente ainda dê um tempo até a aquisição das lixeiras fechadas, né? Mas esse problema, assim que votado, né, resolução, com lixeira fechada ou não, mesmo se essas lixeiras fechadas não forem aprovadas, o lixo não poderá mais ficar descartado nos dias e horários incorretos, então as pessoas serão multadas. E aqui o plano B, né, que são as lixeiras individuais, né, as lixeiras em cada residência com sua lixeira, podendo acomodar o seu lixo com tampa totalmente fechada. A gente, na reunião informal, apresentou esse modelo. Nós tínhamos ali um modelo de lixeira que a gente levou. Hoje eu já vou apresentar uma outra opção aqui para vocês, mas na ocasião a gente usou também exemplos que acontecem em outros condomínios, né? Que é ter uma lixeira, duas lixeiras, né? Uma de cada cor, uma para orgânico e uma para reciclável. O modelo de lixeira que a gente levou na reunião informal, que foi uma lixeira de 120 litros, existe a opção também de 240 litros. Então, essas lixeiras terão que ser escolhidas pelo condômino de acordo com o tamanho, com a quantidade de lixo que ele gera, né, cada vez que ele descarta. E para o lixo excedente, a gente também pensa, né, uma maneira de receber esse excedente, né? O que que é esse lixo excedente? Uma vez ou outra que tiver alguma festa na casa, que ela vai gerar um pouco mais de lixo, né? Até épocas como o Réveillon, onde as casas recebem um maior número de pessoas e geram mais lixos, para a pessoa ter onde levar esse lixo excedente, né? Para que ela não coloque para fora da lixeira, isso não vai ser mais permitido. Então, esse lixo excedente ele vai ser acondicionado numa lixeira maior, né? Na ocasião, na reunião informal, nós mostramos esse tipo aqui de lixeira que é o contentor, né? Então, a lixeira que nós apresentamos na reunião informal foi a lixeira container, isso aqui como lixeira individual, e os contentores para receber o lixo excedente, tá? Mas antes de eu me estender um pouquinho nessa apresentação, eu vou contar para vocês como nós começamos a pensar na lixeira com tampa. Essa lixeira aqui é uma lixeira que fica na rua E5A, é uma lixeira de ferro, é uma lixeira que tem bom volume, ela é grande, ela é resistente, ela é bonita, ela é uma lixeira que ela se adapta muito bem ao visual
do lugar, né, ela não tem um impacto muito pesado, e nós achamos muito interessante, a gente começou a fazer um orçamento em cima desse modelo com os ferreiros, e foram vários ferreiros fazendo orçamento para nós, e uma das coisas que nos desanimou bastante em relação a essa lixeira foi o custo dela, né? Então, o que nós conseguimos de custo para essa lixeira? Essa é uma lixeira que tem 1 metro de frente. Estava em torno de R$ 1.500 por lixeira, e os ferreiros estavam com dificuldade de sustentar o orçamento por mais de 15 dias, porque o preço dos materiais estão subindo muito rapidamente. Então, eles não conseguiam sustentar um orçamento por mais de 15 dias. É impossível também produzir mais de 300 lixeiras em 15 dias, né? Então, isso passou a ser um tormento para a gente, né? Como é que nós vamos conseguir oferecer um orçamento fechado para o condômino com um valor alto desse, sendo que a gente nem sabe se vai conseguir sustentar esse valor até o final da produção dessas lixeiras, né? E começamos aí a sofrer com essa questão do orçamento, né? Até que a gente teve a reunião com o pessoal da prefeitura, né? Que é citado no texto introdutório, que é essa apresentação falando das etapas. Nós, quando pesquisamos sobre leis ambientais para começar a construir esse projeto, a gente acabou entrando em contato, né, com uma vereadora em Itatiba, vereadora Leila, que tem o projeto Lixo no Chão em Itatiba, não, e essa vereadora disponibilizou para a gente uma equipe técnica com biólogos para ajudar a gente a construir esse projeto e resolver essa situação. Eles são muito experientes, estão fazendo esse trabalho por toda a cidade, já é um projeto que existe há 5 anos, então são eles que eh, todo o corpo do projeto, desde o início, desde as etapas, a construção, né, até a escolha da lixeira ideal, parte deles, da experiência deles, do conhecimento deles, né. Então, antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro aqui que a escolha de qualquer lixeira não é uma escolha pessoal minha, não é uma escolha da comissão, né. Isso tem conversa com muitas pessoas e, exemplos de outros lugares que estão já com esse problema e tentando resolver, e resolveram o problema, mas principalmente com uma equipe técnica, né, em meio ambiente que está orientando a gente em absolutamente tudo. Então, nessa reunião que nós tivemos aqui no condomínio com essa equipe a primeira vez, eles quiseram saber até onde nós já tínhamos avançado na construção desse trabalho. Nós mostramos a lixeira que a gente estava trabalhando e o biólogo disse: olha, esse tipo de lixeira não é o ideal e vocês não deveriam dar continuidade e padronizar com essa lixeira de ferro, porque essa lixeira de ferro ela é vazada, apesar da trama dessa lixeira ser bem estreita. A gente nunca viu lixo espalhado aqui, mas é uma lixeira que atrai animais porque o cheiro sai, né? O cheiro do lixo, do alimento, ele sai pela lixeira, então ele pode atrair animais. E as pragas urbanas, elas são minúsculas, né? Uma barata não precisa rasgar um lixo, né? Ela consegue infestar mesmo com uma lixeira fechada, com uma trama tão fechada assim, tá? Então ele falou para nós que a gente deveria trabalhar com lixeira completamente fechada, porque assim o cheiro do lixo, do alimento não sai, né? Da lixeira, não atrai os animais, é fácil de limpar, né? É leve, fácil de manusear e tudo mais. E aí a gente vem então aqui para os nossos desafios pensando nesse tipo de lixeira. O primeiro desafio, o tamanho, né? Que tamanho nós trabalharíamos com lixeiras individuais? E aí nós descobrimos que existem alguns tipos de lixeira, alguns tamanhos, né? Por exemplo, essa lixeira preta, que seria as lixeiras individuais. Ah, a que nós temos como modelo no condomínio hoje é uma lixeira de 120 litros. Existe também lixeira de 100 litros e de 240 litros, né? Então, qual é a ideia? O condômino, ele sabe a quantidade de lixo que ele gera e ele adquire as lixeiras que ele tem necessidade, né? O ideal é que seja uma para orgânico e uma para reciclável, né? O valor dessa lixeira também é bem interessante, ela custa
Essa de 120 litros foi uma lixeira de R$ 230, a de 100 litros 210, a de 240 R$ 305. Esse valor que eu passo para vocês é o valor da unidade. Quando essas lixeiras são compradas em quantidade maior, consegue-se um desconto e o valor é menor. E aqui, bom, né? Então, o tamanho é um dos desafios, o posicionamento um desafio importante também. Algumas pessoas já levantaram essa questão, né? Puxa, mas essa lixeira ela é frágil, ela tem rodinha, a minha casa não é plana, a minha rua não é plana. Como é que a gente posiciona essa lixeira? Onde ela vai ficar, né? Eh, Essa lixeira, ela para pessoas que tiverem a casa num terreno plano, que for fácil, ela pode até guardar essa lixeira dentro de casa, ela vai jogando o lixinho dela lá durante a semana dentro de casa, e quando for o dia de descarte do lixo, ela pode colocar a lixeira dela para fora facilmente. Se ela for embora no domingo, ela pode também deixar a sua lixeira do lado de fora. Se ela quiser, a lixeira dela pode morar do lado de fora também, como eu vou mostrar algumas fotos para vocês do condomínio Fazenda Dona Carolina. Algumas casas deixam as suas lixeiras do lado de fora. E aí surgem também outras questões, né? Ah, mas o meu terreno, a minha rua não é plana, né? Algumas pessoas levantaram essa questão, né? Não tem como, a minha rua não é plana, mas isso não é um empecilho, porque onde essas lixeiras ficam, tem que ficar numa parte plana, né? E aí o condomínio, uma das ideias é o condomínio fornecer para os condôminos essa base plana, uma base de concreto pré-fabricada para as lixeiras ficarem apoiadas de maneira segura, tá? Eh, a questão da fragilidade, né, de cair a lixeira, as pessoas questionaram: "Ah, mas pode ventar, nós temos capivara no condomínio, pode derrubar as lixeiras, gato, cachorro". E a gente pensou em fazer uma adaptação, alguma maneira nessas bases de concreto, ter como prender, fazer uma amarração nessas lixeiras ou com um cabo de aço ou com correntinha de bicicleta, para a gente poder manter essas lixeiras de maneira estável, né? Para elas não caiam, né? Que seja impossível derrubar essa lixeira. Então, essa é uma adaptação que a gente tem que pensar para essa lixeira. A gente pensou e é possível. Ah, e aqui a padronização também é uma questão que tem gerado uma certa polêmica. Algumas pessoas acham que cada casa tem que ter a lixeira que combina com o estilo de sua casa. E na verdade, pessoal, esse é até um palpite meu olhar com meu conhecimento como arquiteta. Na verdade, se nós tivermos lixeiras diferentes, nós vamos chamar muito mais atenção para as lixeiras do que se elas forem padronizadas, né? É uma questão de layout, né? É como nos prédios, né? Não sei se alguém aqui mora em prédio com varanda, né? Nas varandas a gente não pode nem pintar a varanda da cor que a gente deseja, né? Porque é uma questão de layout. Se a gente olha de fora o prédio, cada varanda de uma cor, dá aquela sensação de cortiço, fica feio. A mesma coisa as lixeiras, pessoal. A lixeira ela pode não combinar com a casa, mas ela tem que ter um aspecto de ordem, né? As lixeiras de maneira padronizada, elas vão dar um aspecto de ordem, e fica muito mais suave ao olhar, impacta muito menos e chama muito menos atenção se todas forem pelo menos da mesma cor. A gente consegue trabalhar lixeiras de tamanhos diferentes com as cores iguais e a gente consegue suavizar o impacto dessas lixeiras do lado de fora de casa. Os contentores, a gente começou pensando, ao invés, um dos estudos, né? A gente, ao invés de ter lixeiras individuais, ter contentores pelo condomínio, as pessoas levariam o seu lixo até esses contentores, é uma coisa muito comum no exterior, mas como esse contentor ele tem um aspecto muito pesado, ele é feio, a gente já descartou e achou que isso não seria uma boa. E aí, então aqui, né, a gente começou a pensar na localização desses contentores, no final de todas as ruas, e ao lado da portaria, que é onde o lixo, né, já é alocado, né, o lixo quando sai quando acontece a coleta pelos caminhões, esse lixo vai para um local ao lado da portaria. Esse local é onde fica condicionado o lixo para a prefeitura retirar. Ele é um local limpo, não sei, acho que a maioria das pessoas não conhece, nem sabe que tem esse local, né?
E eu gosto de falar isso aqui porque muita gente pensa que se a gente começar a colocar o lixo lá embaixo vai ficar suja a portaria, porque a portaria tem que ser um lugar limpo, é o cartão de visitas do condomínio. Sim, é e sempre vai ser e não vai mudar nada com um contentor ou com uma lixeira coletiva lá embaixo, né? Já é uma área recuada. No final aqui dos slides eu vou mostrar a foto para vocês de onde é esse local e nós não temos alternativas, é lá que vai ser mesmo o local de descarte do excedente também. Isso aqui, então, é seguindo o mesmo modelo, né, da lixeira container, essa aqui é a lixeira de 100 litros, tá? Eu tenho aqui uma verde, uma preta, existem várias cores dessa lixeira. E aí eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos do condomínio da Fazenda Dona Carolina, né? Eles trabalham lá com duas lixeiras, a preta e a cinza, lixeira para orgânico e cinza para as com lixo reciclável. Então, como vocês podem ver, a gente acha tão feio essas lixeiras, né? Mas o impacto delas não é tão ruim, né? As fotos estão pequenas, mas dá para a gente ter uma ideia, né? A lixeira aqui, ó, das lixeiras, né? As duas lixeiras, muita gente deixa a lixeira na porta de casa, do lado de fora mesmo. Muitas pessoas questionaram, né? Ah, o relevo do Dona Carolina é totalmente diferente do nosso relevo, aqui não daria certo, mas aí eu repito, pessoal, de qualquer maneira, a gente tem que ter uma base reta para acomodar essas lixeiras. A gente pode pegar a nossa Rua do Sabão aqui, que é a mais inclinada, e a frente da casa vai ter uma base plana para acomodar as lixeiras, e as lixeiras não ficam circulando pelo condomínio, elas nunca saem da porta de casa. Então, nós não deveríamos usar o relevo do condomínio como empecilho para ter uma lixeira móvel, por exemplo, tá? E aí, pessoal, no dia da reunião informal, foi uma pena que pouquíssimas pessoas compareceram, né? Porque essa é uma fase importante para a gente conversar, né? A ideia é que a gente tenha mais umas 2 semanas no máximo para ouvir outras pessoas, se alguém tiver outra alternativa para a gente considerar, porque a nossa assembleia é no dia 30 de julho, né, para acontecer a votação. Não é a Assembleia não vai ser um local de discussão, tá, pessoal? Então, as discussões têm que acontecer agora, por algum meio. Nós estamos pensando aqui numa maneira de trazer todos para essa comunicação, já que a reunião informal já passou e todo mundo vai receber essa apresentação. Apesar de pouquíssimas pessoas na reunião informal, foi muito produtiva. Veio uma outra alternativa que eu vou mostrar aqui para vocês. Um condômino, então, levantou essa questão da gente não ter lixeiras individuais, ter lixeiras pelos condomínios, lixeiras coletivas. Ele citou, acho que acontece no Canadá, parece que nos Estados Unidos também é assim. As pessoas caminham com seus lixos até as lixeiras sem problema nenhum. E no dia a gente falou, olha, é complicado, esses contentores são muito feios, né? Eles são muito pesados, né? Usando aqui esse exemplo aqui que a gente tinha até então, esses contentores, realmente ia ficar muito pesado, a gente não estava considerando isso, né? Mas no dia da reunião, uma condômina falou de um condomínio em Jundiaí, que a filha dela mora, e que eles têm lixeiras fixas de aço, e a gente foi pesquisar, encontrou essa empresa, e essa é uma outra alternativa que a gente está trazendo agora para o condomínio. Nós já temos um modelo dela lá embaixo. A empresa deixou aqui com a gente um condomínio, no condomínio para a gente ver, manusear, pensar a respeito. Já levantei orçamentos e vou passar para vocês. Esse tipo de lixeira, ela é interessante, por alguns aspectos bem interessante, né? A durabilidade indiscutível, é uma lixeira totalmente fechada. São lixeiras ecológicas, é, a gente consegue dar uma neutralidade, né, dependendo da cor que a gente escolher para essas lixeiras. Tem vários tamanhos, né? Então, tem lixeiras de 150 litros, 400 litros, 450 litros, 950, 800, até 2.240 litros, né? Lixeira de tudo quanto é tamanho para todos os gostos. Nós conseguiríamos trabalhar com uma padronização dessas lixeiras, cada um comprando a lixeira do tamanho que necessita para sua casa. A gente padronizaria as cores, mas cada um compraria o tamanho que lhe é conveniente, adequado.
Hã, e obviamente com uma lixeira com tantas qualidades, também tem um valor agregado, né, mas ainda assim bem mais barato do que aquela primeira lixeira de ferro vazada que a gente começou a pesquisar. Então, assim, uma lixeira individual, quanto maior a lixeira, mais barato sai para o condomínio, né. Então, assim, uma lixeira individual, que é uma lixeira de 150 litros, que é uma lixeira que vai ser um pouco maior do que uma lixeira container, ela sai R$ 990. E aí eu repito, pessoal, isso valor em unidade, a empresa já disse que em quantidade ela consegue dar desconto, tá. Então, mas em unidade é bom a gente saber o valor para a gente ter uma ideia. Essa lixeira verdinha aqui é uma lixeira individual. Tá, é uma de 150 litros, ou melhor, eu não tenho certeza. Não, não, essa lixeira verdinha aqui pequena, ela não é uma individual não, ela é uma de 450 litros, é uma lixeira maior, tá. Essa lixeira aqui, ela tá lá embaixo, essa de 450 litros, nós temos uma lá embaixo com uma amostra, tá. A de 450 litros, 1.400, hã, 1.420, R$ 1.430. 450 litros e ela tem uma divisão no meio que você pode colocar lixo orgânico e lixo reciclável separadinho, uma única tampa. Então, nós temos dois tamanhos, né, para casa, a individual ou essa maior de 450 litros, nesses valores. E a gente começa também poder pensar e considerar, trazer para discussão as lixeiras coletivas, né? Porque essa lixeira coletiva, ela tem um aspecto muito mais suave, é uma lixeira bonita, a gente até conseguiria colocar lixeiras pelo condomínio, em algumas passagens, né? Tentando levar algumas lixeiras próximas das casas, sem um impacto visual pesado, e aí a gente conseguiria reduzir bem o valor, né? Por exemplo, uma lixeira dessa grande de 3 metros, é uma lixeira de 2.240 litros, ela consegue receber lixo de 10 a 15 casas. Então, se a gente diluir o valor dessa lixeira, que custa R$ 4.570 a unidade, a gente fica com o valor médio de R$ 270 por condômino. Então, a gente pode ver que reduz bem o valor, né? O investimento é bem menor. E aí, qual a desvantagem dessa lixeira? É que os condôminos teriam que andar até ela para descartar o seu lixo. A gente já sabe que muita gente não quer isso, né? Muita gente quer ter a praticidade de ter a lixeira na porta de casa. Mas, mais uma vez, é importante apresentar, é mais um modelo para discussão, né? É algo interessante. De qualquer maneira, alocando ou não essas lixeiras coletivas ao longo do condomínio, essa é uma lixeira que vai ficar lá embaixo, ao lado da portaria, para receber o lixo excedente, tá? Então, aqui finalizando a parte das lixeiras, pessoal, o que que nós temos hoje para discussão? E a gente convida mais pessoas, se tiverem outras ideias para dividir com a gente. O que nós temos hoje para apresentar para vocês? Lixeira container plástica, variando de R$ 210 a 305, dependendo do tamanho da lixeira, tá? 230 de 120 litros, R$ 210 a de 100 litros e 240 litros, R$ 305. E a lixeira de aço, essa verde aqui que está embaixo, está lá no refeitório, a gente já vai pedir para a portaria deixar do lado de fora para vocês manusearem. É uma lixeira fixa, uma qualidade excelente. Existem algumas cores dessa lixeira que a gente poderia estar trabalhando, padronizando aqui no nosso condomínio. Essa aqui é uma lixeira de 450 litros, então é a lixeira que custa R$ 1.430 a unidade, a gente pode conseguir com preço melhor. E essa lixeira aqui é, então, dessa mesma empresa da lixeira de aço. Essa lixeira é uma que recebe, é, tem uma lixeira de 3 metros, né, de 10 a 15 casas, o lixo de 10 a 15 casas, mas isso produzindo bastante lixo. Essa lixeira chega no condomínio no dia 26 de junho, vai ser instalada ao lado da portaria, que é esse local aqui que vai receber o lixo excedente, tá? Então, aqui, pessoal, apresentando para vocês, para quem não conhece, esse local aqui ao lado da portaria, onde vocês estão vendo esse portão cinza, é onde o condomínio deixa o lixo assim que ele retira das lixeiras aqui.
coloca dentro desse lugar, fecha o portão. Alguns condôminos já sabem disso, quando vão embora, deixam o lixinho aí dentro. Algumas pessoas já fazem isso. Nós vamos começar uma campanha assim que essa lixeira for instalada, para que todas as pessoas que não têm condição de ficar no condomínio e têm que ir embora ao domingo e tem lixinho para descartar, para que desçam e colocam o lixo lá embaixo. Essa lixeira que a gente vai colocar lá vai ficar ao lado aqui mais ou menos onde está esse carro vermelho. Essa lixeira é muito prática, a tampa dela tem até amortecedor, é muito fácil de manusear. Para quem puder, já quiser ir colaborando com a gente enquanto as multas não acontecem, já tiver essa consciência, vai ter esse local também para deixar o seu lixo antes de ir embora, tá? Ahn, então, pessoal, eu vou finalizar aqui essa apresentação, eh, tentando trazer, despertar, né, em vocês um interesse, eh, um uma consciência e uma vontade, né, de ajudar a gente na resolução desse problema. Existe muita resistência aos modelos que a gente está apresentando de lixeira fechada, mas eu acho que é algo que é importante a gente considerar, né, quando a gente fala de aspecto do condomínio, né? Muita gente falando, mas já ouvi de algumas pessoas, né? Imagina a nossa rua cheia de lixeira, né? Como vai ficar ruim, as portas das casas com lixeira, né? Na verdade, pessoal, o aspecto do nosso condomínio hoje, ele não é dos melhores, né? Porque o nosso condomínio, ele tem lixo todos os dias na porta de nossas casas. Isso não, isso deveria incomodar bastante todas as pessoas que estão achando incômodo ter a lixeira na porta de casa, né? Porque mesmo que os lixos não estejam rasgados, o saquinho de lixo, assim, colocado na lixeira de qualquer maneira, é muito feio, né? E nós temos lixo exposto nas fachadas de nossas casas todos os dias, como eu mostrei aqui, né? Nós temos o lixo nos dias de coleta e nós temos o lixo nos dias que as pessoas colocam de maneira irregular. Então, nós temos o lixo de segunda a segunda-feira exposto no nosso condomínio. E se a gente tiver as lixeiras, pessoal, a gente vai trazer um aspecto de cuidado, né, de ordem, de limpeza, né, de importância para o meio ambiente. Eu acho que isso agrega muito valor ao nosso patrimônio, né? Eu acho que uma coisa muito importante da gente se lembrar é que quando nós escolhemos ter uma casa aqui, provavelmente nós não escolhemos apenas pelos 2.000 metros, né, que a gente estava adquirindo. Eu tenho certeza que para a grande maioria das pessoas, uma das coisas que chamou a atenção quando entrou no condomínio pela primeira vez foi o todo, né? Foi o lago, foi a área verde, foram as árvores, foi a quantidade de espécies que compõem esse lugar e que encanta a gente, né? Então, nós deveríamos realmente fazer um esforço, sermos colaborativos uns com os outros e principalmente colaborativos com o meio ambiente, para que a gente consiga ter essa riqueza aqui por mais tempo. Nós somos realmente muito privilegiados e eu gostaria muito que nós nos uníssemos para cuidar disso. eh, Mais uma vez citando, né, os dois condomínios que usam essas lixeiras aí, as plásticas mesmo, é o condomínio Quinta da Baronesa e o Fazenda Dona Carolina, que são condomínios com um altíssimo padrão, um padrão até muito maior que o nosso, né? E optaram por essas lixeiras plásticas, né? Porque eles sabem da importância, né, de manter o visual limpo, de manter o cuidado com a natureza, né? Então, pessoal, muita gente diz que nós não deveríamos comparar o nosso condomínio com o deles, mas eu não vejo como, né? Na verdade, o nosso condomínio deveria ter um cuidado muito maior, né? A nossa área verde é muito maior. Nós temos muito mais árvores do que Dona Carolina e Quinta da Baronesa. Nós temos provavelmente muito mais espécies noturnas. A nossa fauna talvez seja mais rica, porque nós temos mais árvores aqui do que esses condomínios. Então, o nosso cuidado tem que ser maior. É uma pena que a gente esteja tão atrasado ainda em tomar uma, uma decisão como essa. E, bom, pessoal, agora então, para encerrar essa apresentação, nós vamos criar um grupo de WhatsApp
só para falar sobre o lixo. Esse grupo ele tem data para terminar, tá, pessoal? Porque isso é até a nossa assembleia, tá? Para a gente trazer a discussão. Eu repito mais uma vez, é interessante que a gente converse no máximo em 2 semanas. Quem tiver mais ideias para trazer para a gente. Críticas também são bem-vindas. A gente quer saber que tipo de problema a gente poderia ter com essas lixeiras, mas junto com críticas, pessoal, é muito importante que venham alternativas, tá? A gente só levantar problemas para essas situações realmente não nos ajudam. A gente precisa levantar os problemas, mas também levantar alternativas. E a ideia é que em 2 semanas a gente consiga conversar, ouvir mais ideias, fechar uma proposta para votação na nossa Assembleia. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Entrem no grupo. Para entrar no grupo, para discussão sobre o lixo, tem que pedir na portaria, tá? E na portaria vai entrar, vai ser adicionado esse grupo, um grupo específico só para esse tipo de discussão. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Obrigada a todos. Até mais.